Bom, pessoal, eu fiz um material para vocês. Vocês colocaram lá no grupo da mentoria que estavam com dificuldades em tendências pedagógicas. Embora eu já tenha colocado no grupo da mentoria vídeos sobre tendências pedagógicas, mas é um assunto que a maioria das pessoas tem uma certa dificuldade. Então, vamos lá. Hoje eu vou falar da parte teórica e depois a gente faz a correção do simulado e eu vou gravar corrigindo. Então, aqui tem o material da teoria que a gente vai esmiuçar ele hoje bastante. Lembrando que a grande parte da galera assiste gravado. Então, qualquer dúvida, pode me mandar mensagem a qualquer hora. Lembrando que pode mandar de madrugada, sábado, domingo, feriado, mais de 7h30 às 2h30, 3 horas. Eu não consigo estar com vocês porque eu estou com os meus pequenos. Então, vamos lá. Tendências pedagógicas. As tendências pedagógicas são concepções, tanto políticas quanto de métodos que vão orientar a prática educativa. E as tendências pedagógicas, elas coexistem ao mesmo tempo. Ah, deixa eu falar uma coisa. Agora eles estão coçando. Tá rosinha, vocês estão vendo aí a estante rosinha, que é em homenagem ao mês da mulher. A LDB fez atualizações, né, desde o ano passado, que fala aí sobre a Semana da Mulher, o protagonismo feminino. Então, ao longo do mês de março, vamos estar aí de cenário rosinha. As tendências pedagógicas, elas coexistem. Então, a gente começa aí com a chegada dos jesuítas na história da educação brasileira. Estou ficando torta nesse vídeo. Na história da educação brasileira, com a chegada aí da educação tradicional, depois vem a escola nova, depois vem, né, a tecnicista, e aí as tendências pedagógicas progressistas, só que não acaba uma e começa outra. Nos dias atuais, a gente ainda tem escolas, instituições de ensino, sistema de ensino com esse olhar ainda tradicional. Temos ainda escolas e propostas pedagógicas com um olhar tecnicista. O que eu sempre falo com vocês é que a gente precisa entender, tá? Assim como o ECA diz que existem crianças que são até 11 anos, ou seja, 12 anos incompletos, e adolescentes de 12 a 18, criança e adolescente são seres diferentes em relação à idade. Na tendência pedagógica, a gente também tem diferença. É como se fossem dois blocos, duas casas. A tendência liberal e a tendência progressista. A tendência liberal, ela tem um olhar que visa lucro, dinheiro, manter as coisas como elas são. Dentro da proposta liberal, eu sempre digo e vou repetir, a proposta liberal nos induz ao erro. A palavra liberal. Ah, minha família é liberal, né? A proposta liberal é aquela que o aluno pode tudo. Não, tá? Dentro da pedagogia, da tendência liberal, é manter as coisas como elas são. Cada um é preparado para desempenhar o seu papel social. Então, existem os que mandam, existem os que obedecem, existem os que servem, existem os que são servidos. Cada um deve se manter na sua classe, ser o melhor na sua classe, cada um no seu quadrado. Pobre casa com pobre, rico casa com rico, branco casa com branco, negro casa com negro. Não cabe questionamento. A tendência liberal, ela é acrítica. O que é a crítica? Ela não está aberta à crítica. Boquinha fechada, aceita que dói menos. Cada um no seu quadrado, as coisas são como são e você aceita. Faz porque todo mundo está fazendo. Faz porque a sociedade é assim, sempre foi assim e vai continuar sendo assim. Essa é a visão liberal. Quando eu tenho um olhar e uma visão de uma tendência progressista, ela é
crítica. Então, liberal, a crítica, não quero ouvir. Progressista, crítica. O que vocês estão gostando, o que vocês não estão gostando, o que a gente pode mudar, por que você está fazendo isso ou aquilo. Vinculada à transformação social. Criticam a educação como instrumento de dominar. Vai fazer isso porque tem que fazer. Ou seja, a progressista vem criticar a liberal. Dentro desse pequenino pedacinho aqui, o que a gente precisa entender aqui desses dois triângulozinhos aqui, dessas setinhas? A diferença básica entre liberal e progressista. Liberal, manter a ordem vigente, manter as coisas como elas são, preparar o indivíduo para desenvolver seus papéis sociais. Progressista, ela é crítica, questionar por que eu estou fazendo isso ou aquilo. Qual a função disso? Por que eu tenho que fazer isso? Ok? Então, precisamos aí ter um olhar bem ampliado sobre a pedagogia liberal e a pedagogia progressista. E agora vamos detalhar aí uma e outra. Teoria liberal. Quem são as tendências pedagógicas que moram na casinha liberal, tá? É a tradicional, a escola nova, a escola novista, a tecnicista. Quem mora na casinha progressista? A libertadora, a libertária e a crítico social dos conteúdos. E aí tem uma tabelinha com o foco principal aí de cada um. Qual é, né, a característica central, principal da tendência liberal tradicional? Transmissão de conteúdo. O professor fala, 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 o professor é o dono do pedaço, o todo-poderoso. O aluno é aquele que nada sabe, que vai aprender através do olhar do professor, que vai ter aula expositiva. O professor fala, 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 e o aluno vai decorar, memorizar. O aluno não tem que questionar o professor. Se o professor disse que é isso e acabou. Não tem conversa, não tem blá, blá, blá. O aluno não é protagonista. A disciplina é rígida, a avaliação é punitiva, classificatória, excludente. Movimento Escola Nova, Escola Novista, liderado aí pelo movimento dos pioneiros. Qual é a característica principal? O aluno no centro, aprender fazendo. E aí tem as influências de John Dewey, a motivação e interesse natural. Nós temos aí grande influência de Piaget e Maria Montessori. Tecnicista, característica central, direto ao ponto: eficiência, excelência, produtividade. Foco em behaviorismo, Skinner. Manipular o outro através de estímulo-resposta. Libertária, defendida aí por Frenet, é uma autogestão. As disciplinas são colocadas à disposição, mas o aluno é que vai autogerir isso. Ele recusa a autoridade. A vivência e as decisões são em grupo. A escola deve ser vista como uma comunidade. Todo mundo ali se reunir e decidir junto. E a tendência pedagógica crítico-social dos conteúdos, ela tem foco ali nas questões sociais. O saber elaborado, né, os conteúdos em si, mais a prática social. Síntese dialética, conversa, o professor ali como mediador. Porém, dentro aí dessas questões sociais. Autores, Saviani, Libânio. Gente, Saviani e Libânio são nomes que a gente precisa lembrar e estudar. E aí vamos esmiuçar. Vamos lá. Lembrando que esse material, né, foi colocado aí para vocês. Pedagogia tradicional, centrada no professor. O professor é o detentor do conhecimento, é o detentor de todo o saber. Dentro dessa pedagogia tradicional, valoriza a transmissão oral dos conteúdos, a disciplina, cada um quietinho, não fala. O aluno é receptor passivo. Originou-se lá na escola jesuítica e denominou o ensino até o século XX.
Ah, professora, mas estamos no século XXI. Ainda existem, ele foi muito forte ali, mas a gente ainda percebe, né? Alguns resquícios e algumas escolas que ainda focam aí na pedagogia tradicional. As bancas de concurso não gostam da pedagogia tradicional, criticam a pedagogia tradicional. Por quê? Dentro do concurso público, as bancas focam no protagonismo do aluno. O aluno como protagonista e não o professor, onde o professor manda, o aluno obedece, o professor fala e o aluno cala. Tá? Então, a tendência pedagógica tradicional liberal, o foco é o professor. O professor é a autoridade máxima. O que ele fala não pode ser contestado. O professor falou, está falado. O aluno é visto, né, com aquele olhar do ambientalismo, uma tábula rasa, um receptor passivo. Ele não tem nada na cabeça, oco. E aí é o que o professor fala, o que ele vai aprender é que vai sendo construído ali os saberes dele. Quando a gente fala em avaliação na escola, né, na pedagogia tradicional liberal, as avaliações não levam em conta o processo, o desenvolver do aluno. Foca em prova, classificação, nota, os melhores, os piores, os bons, os ruins, os que sabem mais e os que sabem menos. Quais são os métodos, né? A didática ali dentro desse olhar tradicional liberal. Exposição oral, exercício, cópia do quadro, fixação. Não tem nada dinâmico que favoreça o protagonismo do aluno. Memorizar, copiar. O conteúdo em currículos enciclopédicos, ali seguindo a risca, né? Naquela mesma ordem. Aí vamos supor, eu estou trabalhando a letra B. Aí o aluno pergunta, como é que escreve macaco? Não, a gente ainda está na letra B. Quando a gente chegar na letra M, eu falo. Ah, professora, qual é a fórmula do cloro? Não, a gente ainda está trabalhando a fórmula da água. Quando chegar lá, não pula a etapa, não sana ali a curiosidade, não desafia o aluno. O foco é o professor. O protagonista dentro dessa visão é o professor. Movimento escola nova ou escola novista surgiu no final do século XIX como reação ao ensino tradicional aí trazido pelo John Dewey, que defendia a teoria da aprendizagem do aprender fazendo, o interesse natural da criança, as experiências como fonte do conhecimento e a escola como extensão na vida. E aqui no Brasil, né, na década de 30, difundiu aí esses ideais através do movimento dos pioneiros, do Manifesto dos Pioneiros, liderado por Anísio Teixeira. Qual é aí o foco? O foco é o professor deixa de ser o centro do processo educativo e passa a ser o aluno. Mas como eu falei lá no começo, começou o movimento Escola Nova com o Manifesto dos Pioneiros, Escola Novista, John Dewey. E aí o tradicional deixou de existir? Não. Uma não acaba para a outra começar. Vão acontecendo ao mesmo tempo. Alguém pedindo ajuda para entrar aqui. Então, vamos lá. O lema, o aluno aprender fazendo, experiência, e aí surgem trabalhos em grupos, laboratórios, pesquisas, projetos, um método ativo, onde o professor vai estar ali junto com o aluno, mediando, fazendo junto, observando, deixando que ele faça descobertas e não só receba aquilo a partir do que o professor fala. Gente, que ardência no nariz. Lema: aprender fazendo. Interesse e motivação como motores do aprendizado. O aluno precisa estar motivado, ele precisa se interessar. Aquilo que vai ser trabalhado tem que ter a ver com a rotina dele. Por exemplo, eu trabalho com crianças pequenas, crianças de 3 anos. E aí, vamos lá, vamos imaginar que eu esteja trabalhando a letra do nome. Eu tenho que atrelar isso a algo que faça parte da realidade deles. Eu tenho que, por exemplo, se uma criança chama Rogério, Roger, Rodrigo,
E a sua letra é igual do rádio. Hoje uma criança ouve rádio, sabe o que é rádio? Eu tenho que trazer isso para algo que faça sentido na vida dela. É o R do Roblox, é o R da rua. Porque se eu parto de algo que não tem a ver com ela, isso não vai fazer sentido. Entendeu? Ele não vai ter interesse. Não adianta eu pegar uma folha e colocar assim: copie o seu nome 5 vezes, copie a letra do seu nome. Se antes disso eu não criar uma história, eu não criar um contexto, eu não gerar interesse e motivação, só fazer aquilo de uma maneira mecânica, colando, escrevendo, copiando, copiando a tabuada. É necessário gerar um interesse, uma motivação, conectar ao aluno, independente de ser criança, adulto, né, com aquilo que está fazendo. Não pode ser algo aleatório. Busca-se que o professor não esteja acima do aluno e nem o aluno acima do professor. Uma relação horizontal, né? Uma relação onde o professor está ali mediano. Embora essa relação, esse termo de relação horizontal, ele deu aí o gancho, né, para o Paulo Freire, e esse tema é muito mais, esse termo, ele costuma ser muito mais usado pelo Paulo Freire. E aí temos, né, outro ponto de destaque, o Manifesto dos Pioneiros. Aí, né, nós já temos o tradicional, o movimento da escola nova, e lá, a partir do momento ali da década de 60, principalmente a partir do período da ditadura militar, surgiu ali a pedagogia tecnicista. Lembrando que até agora as pedagogias escola nova, tradicional e tecnicista estão dentro da casinha liberal. Influenciada pelo behaviorismo de Skinner, a manipulação, né, de estímulo-resposta. Prioriza a eficiência, a racionalidade, técnica, produtividade. O foco passa a ser ali a excelência, a técnica, o material. O ensino deve ser planejado com objetivos de comportamentos mensuráveis, né, que eu possa medir. O professor ele é um especialista, um técnico, e o aluno executa as tarefas. E uma crítica, né, que se faz à escola tecnicista. Reduz a educação a um processo mecânico, desconsidera as dimensões humanas. Base teórica, o behaviorismo, objetivos comportamentais e mensuráveis, instrução programada, TV educativa, módulos. O professor ele vai estar ali como um administrador das condições de aprendizagem. E a avaliação, ela vai focar ali no desempenho, na competência, não no processo, mas ali no resultado final. Então, 1, 2 e 3, nós temos ali as tendências liberais, que são acríticas, cada um no seu quadrado. E agora nós vamos para as tendências progressistas. Progressistas são as tendências que são críticas, que aceitam, né, que a gente faça debates, discuta. Eu não vou fazer isso porque todo mundo está fazendo, né? Por que eu tenho que fazer isso? Que leva o indivíduo a questionar. Paulo Freire é o maior nome da educação brasileira e referência obrigatória em concursos. E quando a gente fala em pedagogia, em tendência libertadora, é o nome dele que vem brilhando aí. Propõe uma educação dialógica, tudo tem que ser debatido, conversado, que parte da realidade do aluno. Conceitos centrais: conscientização, educação bancária é o que ele critica. O que é educação bancária? É você simplesmente fazer sem refletir sobre. Então, por exemplo, o que ele defende? Conceitos centrais. Então, vamos lá, vamos trabalhar a alfabetização, vamos trabalhar o T. O T de tatu faz sentido? Onde esse aluno está inserido? Ele é um aluno do campo, ele sabe o que é um tatu? Então, vamos trabalhar o T de tempo. Ok. Mas vamos conversar sobre o tempo? O que pode influenciar o tempo? Como a gente deve gastar o nosso tempo? Como a gente deve usufruir do nosso tempo? E o que seria uma educação bancária? Copiar 10 palavras com a letra T, sem conversar sobre, sem discutir sobre.
Ele também fala sobre temas geradores. É exatamente isso que eu falei, né? Palavra geradora. Esses temas geradores e essas palavras geradoras, né? A aula ela vai surgir a partir da vivência dos alunos, do cotidiano, um círculo de cultura. Obra-chave dele. Espera aí que eu vou pegar aqui. Oi. Pedagogia. Deixa eu ver se dá para ver aqui. Ah, não tá dando. Pedagogia do oprimido, tá? Quem não leu precisa ler. Ele critica a educação bancária, onde o professor, né, que é a tradicional, só vai depositando as coisas no aluno sem considerar, tá? O que que o Paulo Freire critica? A educação bancária. Ou seja, só, e como se fosse uma fábrica ali. O aluno só vai reproduzindo mecanicamente, sem refletir sobre o que ele está fazendo. Colhe papel na letra A. Tá, mas o que que isso significa? Quais são as cores desse papel? Por que que eu vou colar o papel aqui? Que letra A é essa? É A de quê? Tem que ter um contexto, tem que ter um objetivo. A criança tem que entender o que está fazendo, né? Seja na alfabetização de jovens e adultos. Por que que eu tenho que aprender a fórmula da água? Por que que a fórmula da água é H2O? Né? Não é simplesmente decorar, memorizar, é entender o que se está fazendo. E isso desde pequenininho, né? Que através da vivência, do contexto, do universo, dos interesses que vão gerar aí palavras e temas geradores. O Paulo Freire, dentro da pedagogia libertadora, ele traz o diálogo como principal da prática educativa. Por quê? Eu só vou saber do contexto, do universo vocabular do aluno, seja ele adulto ou criança. Eu só vou saber como, né, trazer esse aluno para dentro de aula, gerar aí uma interessância para ele, se eu souber quem ele é, o que ele gosta, o que ele faz, quais são os problemas que ele tem, quais são as dificuldades. Círculo de cultura substitui a sala de aula tradicional, né? Quer que a gente avance, não só a visão pelo olhar do professor, mas entendendo que existem várias culturas. E os alunos, quando chegam na escola, eles não chegam ali crus, eles chegam recheados de saberes. A pedagogia libertária também é a pedagogia da tendência progressista, inspirada aí por Frenet, inspirada no anarquismo e na pedagogia institucional. O que que o Frenet defende? Defende a autogestão, a recusa de qualquer autoridade extrema e de vivência coletiva. Todo mundo vai sentar porque eu quero que sente agora. Peraí, mas isso foi decidido só pela professora? Por que que todo mundo tem que sentar agora? Porque eu quero. Não, então eu estou lá na tradicional. O Frenet, dentro da pedagogia libertária, não. Então vamos sentar e vamos debater. Por que que nós temos que sentar agora? Porque agora é o momento em que a gente vai preparar para o conteúdo, para a matéria, para o lanchinho. Ah, porque a gente vai bater um papo, vai discutir sobre o assunto tal e tal e tal. Não pode ser uma imposição, tem que ser decidido junto, tá? Então nós temos aí Frenet como um principal nome dessa pedagogia libertária, a autogestão como o foco central, recusa a hierarquia e autoridade institucional, autoridade da escola. Ele fala muito sobre ir além dos muros, ir além da sala de aula, desemparedar, explorar os espaços e também conhecer o que está acontecendo em outras salas, em outras escolas. O espaço como uma vivência democrática e coletiva. Conselho de escola gerido pelos próprios alunos, os alunos protagonistas, os alunos decidindo junto, não tudo decidido só pelos adultos, pelos quem está ali à frente da escola. E o Frenet ele defende técnicas como jornal mural, correspondência, intercâmbio, né? Colocar ali e mostrar para os outros o que está acontecendo. Dentro ainda dessa pedagogia progressista, nós temos a crítico social dos conteúdos. Em relação a conteúdo, o conteúdo é um dos temas principais, assim como no tradicional tem foco nos conteúdos, só que a abordagem é diferente.
Enquanto no tradicional não considera a diferença do pobre e do rico, não considera as questões sociais, todos vão sentar ali, independente se é rico, se é pobre, se tem acesso a isso ou aquilo, eu vou dar aula do mesmo jeito, nesse olhar tradicional. Já nesse olhar da pedagogia crítico-social dos conteúdos, desenvolvida no Brasil ali por Saviani, e Libânio supera a dicotomia aí entre a pedagogia tradicional e a escola nova. Afirma que a escola deve garantir a todos o saber histórico e socialmente elaborado, pois negá-lo é uma forma de exclusão. O ponto de partida é a prática social e o ponto de chegada é a transformação da prática. Ou seja, lá no tradicional, cada um no seu lugar, não tem que transformar nada, tudo é como é. E aqui não, a gente vai trabalhar os conceitos, mas mostrando que as coisas se modificam, que existe um patrimônio cultural acumulado pela sociedade. Ah, o que aconteceu lá vai ser para sempre. Não, as coisas vão modificando. Né? A pedagogia histórico-crítica vai atrelar prática social, resolução de problemas, aprender fazendo, didática fundamental aí de Libânio, o ensino orientado para a democratização do saber. Todos têm que ter direito ao acesso. Então, não pode ser diferente a escola do rico e a escola do pobre, a escola de quem pode mais e a escola de quem pode menos. Todos têm que. Não pode haver aí essa dicotomia, esse corte. A educação como instrumento de transformação social. Então, pessoal, nesse primeiro momento, eu trouxe para vocês um resumo aí dos principais pontos. Uma galera me mandou mensagem hoje, não preciso dizer nomes, né, para não expor ninguém, cada um tem os seus problemas. Eu tenho gente que está com filho doente no hospital, gente que não conseguiu estar na aula hoje. E eu sei que sexta-feira é um dia complicado para vocês. Então, o que eu vou fazer para otimizar o nosso tempo? Essa semana, amanhã, eu vou postar um vídeo corrigindo este simulado, porque quem não fez o simulado que eu coloquei lá, a partir desse material, vai ter o tempo para fazer. Então, amanhã, para quem é da mentoria, vai ter um vídeo. Para quem é de campus, que é a Simone Soares, vai ter um vídeo de mentoria e um vídeo de campo, tá? E na segunda... Oi. Esse vídeo tu vai botar no grupo do Zap? Vou, tá? No grupo da mentoria, vai ficar lá, tá bom? E na Tá bom. segunda, nós vamos ter uma aula ao vivo. Então, hoje eu ia fazer 2 tempos, mas só tem vocês duas aqui. E muita gente me mandando mensagem. É assim, aconteceu muitas coisas, né? Com várias pessoas. Como a gente não tem um edital aí com prova urgente, a gente tem essa flexibilização. Porém, nada é assim tão bonzinho, porque eu não sou boazinha. Então, na semana que vem, a gente vai ter aula ao vivo na segunda e na sexta, e mais os vídeos de amanhã, ok? Tá ótimo. E para Amanhã quem você vai não botar o quê? fez, De manhã? oi? De manhã? Não. Amanhã você vai botar de manhã? Eu vou botar à tarde, mais para Tá noite, bom, tá? tá bom. Porque amanhã eu dou aula presencial. E eu vou terminar, vocês façam a leitura e eu vou terminar esse material, então amanhã ou até no domingo de manhã eu posto os vídeos para vocês, tá? Para que a gente consiga abranger aí em solidariedade ao pessoal que não conseguiu vir para a aula hoje. Alguns Tá problemas são ótimo. bem sérios, né? Se tivesse um edital aí com prova urgente, infelizmente a gente não tinha como segurar, tá? Mas, né, a gente não tem um edital aberto, então tranquilo. A gente se vê amanhã. Um beijinho e tchau, tchau.